Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 21, intitulada A Guerra Fria, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página número 135. Vamos nessa então? Então pessoal, o último conteúdo que nós trabalhamos no semestre passado foi a Segunda Guerra Mundial. Em seguida, já na fase final da Segunda Guerra, no ano de 45, os países aliados, já praticamente vencedores da guerra, eu me refiro à França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética, eles se reuniram antes mesmo do final do conflito na Conferência de Yalta, na região da Crimeia, antiga União Soviética. Lá eles se organizaram para idealizar um projeto, um embrião, para criar um organismo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a missão de zelar pela paz, a harmonia e o equilíbrio do planeta e evitar novos conflitos futuros. Portanto, a Conferência de Yalta na Crimeia é considerada a conferência que deu origem à ONU, o embrião da ONU. Só que a ONU só foi criada efetivamente ao fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra acabou em setembro com a rendição japonesa e em outubro de 45, mais especificamente, dia 24 de outubro de 45, na Conferência de São Francisco, nos Estados Unidos, finalmente é criada a Organização das Nações Unidas, a ONU, o maior organismo do século XX e desse início do século XXI. A ONU, que tem sede em Nova York, congrega atualmente 193 países membros e que tem uma estrutura bicéfala, ou seja, tem duas grandes câmaras, duas grandes instituições ligadas à ONU. Um é o seu Conselho de Segurança, principal organismo da ONU formado por 5 países: Rússia, Estados Unidos, China, Reino Unido e França. E a outra Câmara é a Assembleia Geral, ou seja, a reunião anual que ocorre reunindo todas as lideranças dos 193 países membros para deliberar, para discutir assuntos como paz, guerra, terrorismo, meio ambiente, pobreza, fome, industrialização, ou seja, temáticas atuais. A ONU foi criada, portanto, no fim da Segunda Guerra para zelar pela paz, a harmonia e o equilíbrio do planeta. E tem tentado e tem evitado conflitos de grandes proporções, embora a gente ainda perceba que existam alguns conflitos menores acontecidos nesse pós-guerra. E é bom lembrar que, além da Conferência de Yalta, que é o embrião da ONU, a Conferência de São Francisco, que é efetivamente a criação da Organização das Nações Unidas, teve também no pós-guerra a Conferência de Potsdam. Essa Conferência de Potsdam, na cidade alemã de Potsdam, primeiro, extinguiu todos os símbolos nazistas. Segundo, estabeleceu-se o Tribunal de Nuremberg para julgar todos os nazistas por crimes de guerra. E terceiro principal, dividiu a Alemanha em 4 zonas de influência, uma francesa, uma inglesa, uma soviética e uma americana. Então esses são basicamente os tratados, as conferências do pós-guerra. E agora nós vamos efetivamente tratar da Guerra Fria, né? A Guerra Fria, que é um período que o mundo assume uma postura bipolar, ou seja, um maniqueísmo entre o bem e o mal. Os Estados Unidos liderando um grande bloco de países capitalistas versus a União Soviética liderando um grande bloco de países socialistas. Daí a ideia de bipolaridade. O mundo tinha apenas 2 polos, ou seguia o capitalismo liderado pelos Estados Unidos, ou o socialismo liderado pela União Soviética. Professor Rubens, o Brasil tomou que caminho? O Brasil respeitou a história, o passado de alianças com os Estados Unidos e não teve dúvidas. Rompeu relações com a União Soviética, declarou apoio irrestrito aos Estados Unidos bem nos anos iniciais da Guerra Fria. Esse conflito, que foi um conflito ideológico iniciado em 1946, então logo terminou a Segunda Guerra e que se estendeu até 1991. Foram 45 anos dessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial. Quem seria a maior potência mundial? E isso seria estabelecido através da Guerra Fria. Lembrando que, do lado do bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que era um plano de auxílio econômico para os países aliados se reconstruírem, principalmente os da Europa Ocidental, por conta da guerra, né? Tinham sido parcialmente destruídos na Segunda Guerra. Os Estados Unidos criaram então um plano, um projeto de recuperação desses países que lhe apoiassem, o Plano Marshall. Do lado soviético, a União Soviética criou um plano idêntico, com o nome de Comecon, Conselho de Auxílio Mútuo, para injetar dinheiro e recuperar as economias dos países que lhe apoiassem. Portanto, o auxílio econômico aos países aliados dos Estados Unidos era o Plano Marshall. E o auxílio econômico aos países aliados da União Soviética era o Comecon. Do mesmo modo, os Estados Unidos criaram com seus países aliados uma aliança militar, a OTAN,
a organização do Tratado do Atlântico Norte. E é engraçado, a Guerra Fria acabou, mas a OTAN continua a existir. A União Soviética, idem, também criou uma aliança militar com os países aliados, chamado de Pacto de Varsóvia. Pacto é um acordo, uma aliança, vocês sabem disso, né? Durante a Guerra Fria também, pessoal, 3 países foram divididos. A Alemanha Ocidental, do lado dos Estados Unidos capitalistas, a Alemanha Oriental do lado da União Soviética Socialista, a Alemanha que chegou a construir um muro, dividindo os dois lados, o lado capitalista do lado socialista. Em 1961 foi construído o Muro de Berlim, que era o grande símbolo da Guerra Fria, né? A divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. O segundo país que também se dividiu na época da Guerra Fria foi a Coreia, que se dividiu em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Inclusive, houve uma guerra entre a Coreia do Norte, aliada da União Soviética Socialista, e a Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos capitalistas. A Guerra das Coreias foi ocorrida entre 1950 e 1953. Ela começou em 50, quando tropas da Coreia do Norte, o lado socialista, invadiram a Coreia do Sul, o lado capitalista. E após 3 anos de conflito, em 1953 a ONU invadiu a região e decretou o fim da guerra sem vencedores. E o terceiro país que também foi dividido pela Guerra Fria foi o Vietnã. Vietnã do Norte, aliado da União Soviética Socialista, e o Vietnã do Sul, aliado dos Estados Unidos capitalistas, e também houve a Guerra do Vietnã. Uma guerra que durou 20 anos e findou com a vitória do Vietnã do Norte, aliado da União Soviética, sobre o Vietnã do Sul, aliado dos Estados Unidos. É bom lembrar também que durante a Guerra Fria, 2 países vivenciaram revoluções socialistas. A China, a Revolução Chinesa, que nós veremos na próxima aula, entre 1948 e 1949, liderada por Mao Tse-tung, que tomou o poder e implantou uma ditadura comunista na China. E em 1959, a Revolução Comunista em Cuba, liderada por Fidel Castro, Raul Castro e Ernesto Guevara, o Che Guevara, que também romperam com os Estados Unidos e declararam uma ditadura socialista em Cuba. Então esses 2 países vivenciaram revoluções socialistas, a China e Cuba. É bom relatar também sobre a Guerra Fria a corrida espacial e armamentista. Estados Unidos e União Soviética travaram um conflito sobre o espaço, quem chegaria mais longe, e essa corrida espacial foi vencida pelos Estados Unidos, que chegaram à Lua dia 20 de julho de 1969, um feito jamais equiparado pela União Soviética, e a corrida armamentista, que era a disputa de quem tinha um arsenal militar, quem tinha armas mais potentes, quem tinha mais ogivas nucleares, quem tinha o maior arsenal nuclear, e mais uma vez a vitória foi americana. O fato é que a União Soviética pagou caro pela Guerra Fria, porque gastou muito dinheiro com o projeto espacial e com a indústria armamentista para tentar equiparar-se ao projeto espacial e à produção de armas dos Estados Unidos. E nos anos 70, a União Soviética começou a dar claros sinais de crise econômica. Essas crises se avolumaram nos anos 80, e a União Soviética entrou em colapso e desintegrou em 1991. Em 91, a Guerra Fria chegava ao fim com o fim da União Soviética e sua divisão em 15 pequenos países, e os Estados Unidos se consolidando como a grande potência do mundo, vencedora da Guerra Fria. E foi assim que concluímos esse período da história que marcou o século XX. Próxima aula nós trataremos das revoluções que marcaram esse período da Guerra Fria. Forte abraço e até lá!